Bom, senhores, vocês sabem que uma das teses que eu defendo aqui nesse canal é a de que essa agenda transgênero é apenas uma ponte para o movimento transhumano. E aí tem muita gente que acha exagero, que é intolerância, enfim, senhores, nós caminhamos a passos largos para isso. Essa semana, o Ministério da Saúde publicou um texto oficial no qual substituiu a palavra mãe, né, por pessoa que pariu. Era um texto que falava então sobre pós-parto. E eu confesso que quando eu li isso, deu vontade de falar outra coisa que pariu. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso conteúdo aqui. Deixa aqui o seu comentário, o seu gostei se possível e compartilhe esse vídeo por quem ainda acredita nessa ideia de que defender os transgêneros é realmente defender a liberdade das pessoas para que elas possam ser quem elas querem ser. O básico aqui é que nós estamos realmente numa geração de pessoas com fortes transtornos mentais, com fortes conflitos psicológicos e psicopatológicos, e nós simplesmente estamos glamourizando tudo isso e criando uma cultura transgênero para que as pessoas, enfim, peguem as suas psicopatologias, as abracem e sejam felizes. Mas enfim, senhores, o que muita gente não entende é que se o problema fosse só esse, tá? Se o problema fosse só dos menines, isso ainda seria um problema muito grande, né? Porque não deixa de ser uma espécie de dissonância cognitiva que essa cultura acaba gerando nas pessoas, mas o grande problema é que isso é uma ponte para o transhumanismo, que é algo muito mais profundo e ainda muito mais nefasto. Você pode até, meu amigo, não querer desenvolver um olhar espiritual para entender o que está acontecendo, todo esse caos no mundo, toda essa confusão moral, toda essa confusão mental na qual as pessoas têm mergulhado, pessoas cada vez mais tristes, cada vez mais depressivas. Você pode até não querer desenvolver visões espirituais ou uma ótica mais espiritual para entender tudo isso. Agora, você fatalmente será então uma vítima desse processo que vai te esmagar e vai destruir a sua personalidade. Essa semana me encaminharam um vídeo do Yuval Harari, que não é um vídeo novo, é até um vídeo antigo, e as pessoas quando veem isso ficam escandalizadas. Meu Deus, mas quer dizer que é isso que certas elites econômicas e políticas pensam sobre nós seres humanos? Eu vou colocar esse vídeo aqui, inclusive, para que vocês vejam o que esse pessoal pensa sobre nós, né? Inclusive o Yuval Harari, que é um transhumanista e é um dos queridinhos lá do Fórum Econômico Mundial, né? Um dos bestes do Klaus Schwab. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Keep them happy with drugs and computer games. Então vejam, segundo ele, um dos principais problemas econômicos e políticos do século XXI vai ser o seguinte: o que nós vamos fazer com esse excedente de seres humanos, com esse gado que vai ficar desocupado em decorrência da quarta revolução industrial, que inclusive é o título de um livro do Klaus Schwab, que eu já recomendei aqui para vocês. Então a saída que ele vê, a mais plausível no momento, qual que é? Vamos viciar essas pessoas em drogas e em jogos, mas eu vou além, em pornografia. Vamos viciá-los em ambientes virtuais, no metaverso, em redes sociais, de modo que essas pessoas cada vez mais neguem a própria vida. Já viram aquele filme lá do Spielberg, Jogador 1? Assistam, meu amigo. É aquilo ali, né, que eles estão planejando para a humanidade, uma humanidade cada vez mais enclausurada, pessoas que realmente, enfim, fiquem confinados mesmo como gado, porque de preferência não vão se reproduzir e vão, enfim, deixar de existir, que é o que esse pessoal quer. Porque o que eles pretendem, a elite pretende para si, é o transhumanismo. E o que é o transhumanismo? O transhumanismo nada mais é do que uma ideia de eternalizar o ser humano dentro de uma cultura digital. Se você acha que é loucura isso que eu estou falando, leia aqui esse livro, ó, From Transgender to Transhuman, da Martine Rothblatt. Honestamente, eu não sei se tem esse livro em português, mas ela é uma das defensoras, inclusive, de um upload da mente humana por meio da nanotecnologia. E tese, inclusive, que é defendida também pelo Ray Kurzweil, que é um engenheiro da Google. Leia um livro dele também, já recomendei aqui muitas vezes, A Era das Máquinas Espirituais. Eu sei que tudo isso parece maluquice, mas, cara, eu estou lendo aqui, ó, obras
dos próprios caras falando, não é alguém, né? Não é entre aspas, um conspiracionista falando, é o que os caras dizem. Quando você vê essa questão de transgênero, né, linguagem neutra, tudo isso, meu amigo, é para neutralizar os sexos, para acabar com essa distinção entre masculino e feminino. É por isso que nas últimas décadas nós temos visto um combate ferrenho à masculinidade, porque você precisa destruir a masculinidade ao mesmo tempo em que você eleva a feminilidade. Essa, inclusive, é uma das metas da Agenda 2030, né, da ONU, acho que é o 5º ponto, né, empoderar as meninas e as moças, ao mesmo tempo que você marginaliza os homens. Por que é necessário gerar essa neutralidade? Para que as pessoas aceitem passivamente essa ideia transhumanista. E veja que ela vai ser transmitida de uma forma muito tranquila, de uma forma muito eufêmica. Como? Questões de saúde. Então, por exemplo, essa semana em Santa Catarina, nós tivemos aqui o primeiro transplante de chip para o cérebro humano para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. Então, como sempre, o argumento vai ser muito bom, a preservação da saúde das pessoas. Mal sabendo elas que, aos poucos, esses mecanismos vão se tornar cada vez mais invasivos até que eles passem a controlar a mente da pessoa. E no futuro, meu amigo, por mais distópico que possa parecer, a ideia desses caras é realmente transferir a mente deles para universos virtuais. Então é óbvio que essas pessoas vão contra aquele mandamento do Eterno, porque as Escrituras dizem que na presente era, meu amigo, na era pós-queda, é do pó ao pó. É por isso que eu não posso incentivar e nem apoiar de maneira alguma uma agenda maluca como essa de transhumanismo. Agora veja, esses caras têm avançado bastante, não só essa questão transgênero. Quando você coloca os homens num pé de guerra constante uns contra os outros, meu amigo, é exatamente isso que você faz também, essa guerra atual conflagrada entre homens e mulheres, inviabilizando cada vez mais os relacionamentos, destruindo famílias, destruindo qualquer possibilidade de filhos, né, minimamente sãos do ponto de vista psicológico. E infelizmente nós já temos uma geração inteira perdida de homens e mulheres e de meninos e meninas que definitivamente não têm sequer capacidade de afirmar a própria sexualidade, porque isso já se tornou símbolo de intolerância. Para muita gente, né, se você realmente diz, não, eu gosto de mulher ou eu gosto de homem, isso já é intolerância, porque você é uma pessoa que não é aberta a novas possibilidades, a novas experiências. E vejam, o que esse pessoal quer de nós realmente em última análise é a nossa destruição, porque nós somos gado. Por isso que eu tenho enfatizado aqui no canal que o remanescente, nós que somos filhos do Eterno, precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque olha, a maioria vai se perder. E é o que o Messias falou, inclusive, no seu sermão profético. É interessante que num dado momento ele diz o seguinte, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, carne alguma se salvaria. Não é uma expressão interessante? Carne alguma se salvaria quando você se depara num contexto onde uma agenda antimessiânica tem defendido cada vez mais o quê? Que os seres humanos se tornem máquinas. Em vez do biológico, vai ser o biônico. E muita gente vai abraçar isso, vai realmente, olha que legal, eu tenho agora um chip na minha cabeça que melhorou muito o meu desempenho, a minha memória, aí daqui a pouco você tem mais não sei o que no seu corpo, mais não sei o que. Eu não acredito que nós vamos chegar nesse ponto de fazer um upload da mente, porque isso é uma questão filosófica e teológica profunda. O espírito humano ele é imaterial. Você pode até chegar num ponto que você consiga reproduzir todas as experiências de sinapses que foram geradas num cérebro humano, mas aquilo ali não vai ser a pessoa, aquilo ali vai ser um arremedo, aquilo ali sei lá o que vai ser isso. Você vê que a coisa é tão teratológica que nós vamos realmente nos aproximando dos tempos de Noé. Mais uma coisa que o Messias falou, que antecederia realmente aquele período caótico, né, narrado por ele no sermão profético. Então vejam, né, porque nos tempos de Noé existia o quê? Exatamente hibridismo, né, a relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né, enfim, toda aquela questão que a gente sabe que tem no livro de Enoque, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Então, senhores, não se iludam, por trás dessa agenda de transgênero existem questões muito mais profundas que infelizmente a maioria das pessoas não consegue entender. Então, quando você pega e perde, né, a figura da mãe para se tornar pessoa que pariu, você vê o tanto que essa agenda está avançando, inclusive de modo oficial. Quando você vê homens e mulheres em pé de guerra uns com os outros, homens se desmasculinizando, né, se desconstruindo, e mulheres se empoderando, você percebe o quanto essa agenda já avançou. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não vai entender isso. Então, meus irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para o remanescente.
para nós as questões serão completamente diferentes. Nós vamos ter que sair desse meio, porque a tendência é que nós realmente nos tornemos aqueles selvagens lá que o Aldous Huxley falou lá no Admirável Mundo Novo, porque nós não vamos nos enquadrar nesse perfil mais. Nós teremos que cumprir a profecia, é do pó ao pó. Agora sabe-se lá, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse pessoal que realmente passarem do transgender para o transhuman. Olha, não é nada promissor. Inclusive o livro da Revelação tem passagens que sugerem mais ou menos o que aconteceria com essas pessoas. Agora abramos os nossos olhos. Isso é que é fundamental. Resistamos enquanto for possível, né? Enquanto for possível falar mãe sem ser preso, vamos falar isso. Agora, pessoa que pariu, como eu falei, dá vontade de falar outra coisa que pariu, né? E como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Altíssimo nos proteja e dê sabedoria.